Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando agora a nossa primeira aula aberta aqui do Núcleo de Formação Migalhas Maiêuticas. Eu sou o professor Augusto e hoje, nessa primeira aula aqui ao vivo, nós iremos falar um pouco sobre o como formar o gosto literário. Beleza? Só vou colocar aqui o link fixado. Só um instante. Peraí. Tarararara. É assim mesmo, viu, gente? É assim mesmo que acontece. Chururu. Então, daqui a pouco eu coloco, mas bora conversar logo aqui sobre o nosso tema, o tema de hoje, né, que nós iremos falar. A gente vai falar sobre como formar o gosto literário. E a gente vê um monte de páginas por aí, né, falando sobre literatura, sobre os clássicos e tudo mais. E é bem comum, na verdade está sendo comum a gente ver isso, e isso é muito bom mesmo, porque cada vez mais a gente vê páginas se dedicando a esse tema, e isso é muito legal, né? E a todos que estão aqui, eu acredito que tem uma certa afeição pela leitura, né, pela literatura em si. Eu lembro que quando eu era mais novo, né, eu não tinha uma ligação exatamente com a leitura tão grande assim, né? Para vocês verem aqui atrás tem alguns livros, mas antes não tinha basicamente nenhum. Às vezes eu lia na biblioteca, às vezes pegava o livro emprestado na biblioteca da escola, mas assim, para ter livros, e eu também não ficava muito contente com gastar dinheiro com livro. Na época eu achava que era gastar dinheiro com livro, mas não é totalmente, pensamento atual é totalmente diferente daquele que eu tinha antes. Inclusive tem até um Kindle me ajuda a gastar menos ainda, né? Mas eu lembro que quando eu era mais novo, né? O primeiro livro que eu li, eu foi na escola, foi um livro da coleção Vagalume, e o nome do livro era Um Cadáver Ouve Rádio. Eu já comecei com um livro de temática policial, né? E é muito bom. E na capa do livro tinha realmente um cadáver ouvindo rádio. E eu não sei se vocês pegaram essa época, mas até tá rolando aí uns PDFs, né, da coleção Vagalume, que era uma coleção muito boa, tinha muito livro bom. Lembro que tinha Sozinha no Mundo, tinha O Escaravelho do Diabo, tinha mais o que? Acho que a Ilha Perdida, vários livros que fizeram, né, que formaram a literatura do jovem dos anos 80/90. Então, desculpa, lembro que quando eu li esse livro, eu tinha 9 anos. Eu tinha 9 anos e li outros também, né, na escola, mas a leitura era meramente por obrigação, né? Não era algo que eu queria ler, mas era por obrigação. Mas o gosto por ler livros mesmo veio quando eu passei a estudar para um vestibular. Fui inventar de fazer um vestibular para economia, graças a Deus eu não passei nesse vestibular e foi, de certa forma, fui obrigado a estudar, né? Daí, com essa obrigação de estudar, aí veio o prazer de ler. Então, quando eu tinha
comecei a ter essa vida de leitor, né, essa vida de leitura, eu lia basicamente de tudo, né, principalmente leitura fantástica, literatura fantástica. Vocês prestarem atenção aqui atrás, tem essa parte aqui, tem Tolkien e C.S. Lewis. Basicamente, é uma parte da estante dedicada a eles. Né? Mas, assim, eu cheguei também a ler vários livros ao mesmo tempo. Teve uma época que eu cheguei a ler 9 livros ao mesmo tempo. Hoje em dia eu não faço mais isso, né? Eu me sentia o cara, o leitor, aquela cara que lia bastante, né? Mas muitas vezes esse tipo de leitura ou o tipo de livro que eu lia não fazia muito sentido. Pelo menos agora não faz muito sentido, né, de ler. Mas antes acredito que eu não tinha basicamente um sistema de leitura, né, que eu seguia. Eu pegava, eu achei um tema interessante, fui lá e lia. Pegava outro tema interessante e lia. E aí vinha aquela coisa da ansiedade de ler tudo aquilo que eu via pela frente. Mas como a gente amadurece, né, amadurece na vida, creio também que o nosso amadurecimento vem nas leituras. E eu digo que se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria lido muito dos livros que eu li, porque se eu olhando para trás agora, né, eu percebo que foi uma perda de tempo, né, todos aqueles livros. E apesar disso tudo, né, a leitura me fez perceber de alguma forma a minha ignorância, né, me fez entender que certos livros são uma escola e que eu posso enxergar a vida fluindo em cada página que eu leio. Então, quando você enxerga o quanto pode aprender com algumas leituras, a sua percepção de mundo fica mais aguçada, né? A gente passa a compreender um pouco mais a fundo a nossa condição humana, a gente começa a entender um pouco mais como é que a gente se comporta, como a gente vive, como a gente lida com as outras pessoas. E eu sei também que há pessoas, né, que eu conheço até pessoas que não acreditam que a literatura seja algo bom, né? Assim, não perdem tempo com a leitura, algo interessante, porque acham que é, de certa forma, algo entediante, né? O ato de ler é algo entediante, porque você está ali parado com os olhos nas páginas, né? Que nas palavras que o autor escolheu para te passar as informações, né? Tudo aquilo que ele desejou transmitir. E se eu pudesse, de alguma forma, né, eu tornaria cada pessoa deste planeta um leitor. Por que eu falo isso? Porque eu acredito que a literatura tem um poder enorme sobre nossas vidas. E demais, né? Se você prestar atenção, quando você começa a ler um determinado livro, independente de qual segmento seja, você vai ver que você, aprendendo aquele assunto, você vai entender um pouco mais daquele assunto, você vai entender um pouco mais de si, você vai entender um pouco mais do mundo, entender um pouco mais das pessoas. E é bem comum quando a gente lê algum clássico, ou nem mesmo um clássico, né? Mas quando a gente lê um livro, muitas vezes a gente consegue ver pessoas que têm o mesmo comportamento daquele personagem ali. Normalmente, isso acontece na leitura dos clássicos, porque o clássico ele é um livro que passou pelo crivo do tempo, né? Então tem vários e vários clássicos por aí e que de certa forma acabam falando a mesma coisa. Então, o livro, ele tem eu vou falar livro assim num sentido mais geral, mas estou falando mais dos clássicos aqui, porque se a gente pegar um exemplo aqui, é um exemplo bem prático, todo mundo conhece, né? De pegar o Senhor dos Anéis. A gente vê que tem vários personagens ali que no Senhor dos Anéis que a gente pode conhecer aqui fora, né?
Eu digo na forma de pensar, no comportamento e tudo mais. Uma parte é como é o nome dele? Boromir. Boromir, ele estava tentado a pegar o anel, né? Boromir, ele era filho do regente de Gondor, né, que era do reino de Aragorn, né? E aí ele queria ter o poder do anel, acreditando que ele conseguiria ter posse, né, ter poder sobre o anel e conseguiria derrotar Sauron e tudo mais. Né? Aí quando tem uma parte no filme que Boromir ele fica tentado a ficar manter-se com o anel. Então isso faz parte de cada um de nós. Muitas vezes a gente acredita que pode estar sobre um poder que é muito maior do que a gente. Aí tem o Sam, tem o Frodo, né, que a gente vê uma amizade verdadeira, uma amizade sincera entre aqueles dois. Realmente, a gente encontra pessoas que têm aquela vontade de seguir a jornada com a gente. E tem outros e outros personagens, né? Tem um Gollum, e muita gente que... O Gollum, ele foi destruído pelo Anel, né? Pelo desejo de estar com o Anel ali. E quantas pessoas não foram destruídas ou não destruíram a si mesmas por conta de um desejo que tem por algo e coloca aquele desejo acima de qualquer coisa e de toda e qualquer pessoa. Então, esse poder que a gente observa dentro dos livros, né, é algo que realmente está dentro de nós, é a condição humana que fala ali. Então, como eu estava falando, né, que se eu pudesse, eu faria cada pessoa um leitor, mas eu não tenho esse poder. De jeito nenhum, não tenho esse poder. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Não é porque a gente acredita que todo mundo, que a gente gosta de ler, né? Mas todo mundo poderia ser um leitor, mas que se essa pessoa não gosta de ler, essa pessoa é ignorante, é isso e tal. Às vezes é, mas tudo bem, cada um sabe de sua vida. Né? Então, isso aí não está ao meu alcance, e é isso que eu posso fazer. O que eu posso fazer? Posso fazer isso que eu estou fazendo aqui, apresentando a vocês como ter ou formar o seu gosto literário, né? Mostrando a cada um de vocês como a literatura pode mudar as nossas vidas. E eu creio que ter esse contato, ter uma familiaridade com a literatura, seja algo muito positivo para que a vida de todos, né? Porque ela te dá bagagem, né? Nos torna mais interessantes. E, além disso, isso tudo aí, ela ajuda a formar o nosso imaginário. Então, eu já vejo memes e vários memes assim no Twitter, pessoal falando: se você estiver lendo um livro no ônibus, faz o favor de mostrar a capa, né? E isso é muito bom. Isso é muito bom porque a gente vê que tem várias pessoas interessadas. Eu lembro que tem uma plataforma chamada Wattpad, né? Eu até escrevi lá no Wattpad e deixei uma história lá bem velha mesmo e não dei continuidade. Então, acho que a gente está num país que tem muito mais escritor do que leitor. Né? E é muito legal, porque quando a gente começa a ler, a gente sente também que tem aquela vontade de escrever também. Né? Então, isso tudo ajuda na nossa formação. Né? Eu sei que tem gente por aí que não gosta, né, desse papo de formação do imaginário, né? Essas coisas todas, mas é isso que a literatura faz. Ela te ajuda, ela te faz crescer, ela te faz entender muita coisa. Né? A gente pega as Crônicas de Nárnia e vê o quanto o Aslan, ou o quanto toda a história, toda a temática de Nárnia
tem segredos ali, tem mensagens que a gente olha para cá e olha, caramba, realmente. E eu lembro que de duas frases, uma de Nárnia e uma do Senhor dos Anéis. Em Nárnia, o Aslan, ele fala bem assim, nada acontece duas vezes da mesma maneira. E se você colocar isso, se pensar nisso, realmente nada acontece da mesma maneira. Pode ter até o mesmo resultado, mas nada acontece da mesma maneira. Duas vezes, na verdade. E tem uma frase do Gandalf que ele fala: o que importa é que a gente faça com o tempo que nos é concedido, que nos é dado. Então, isso tudo, e pode parecer até frases soltas, frases aleatórias, mas são frases que fazem sentido. E toda vez que a gente pegar uma obra literária para ler, né, a gente precisa ter um pouco de paciência, um pouco de critério, um pouco de vontade, ou melhor dizendo, de muita vontade, né? Uma outra coisa que eu vejo por aí, um outro erro que eu vejo, né, que é pessoas que acreditam, eu estou falando aqui de ficção, vou falar um pouco mais assim, tem muita gente que acredita que o leitor de ficção, ele fica preso, né, naquele mundo ficcional. Acho que toda vez que a gente lê algo de ficção, né, a gente fica preso naquele mundo que a gente se acha como se fosse, sei lá, o Hamlet, ou que se a gente fosse, sei lá, outros e outros personagens, que a gente traz aquele personagem para fora, que a gente queria viver aquele personagem, mas não, né? É um erro muito grande de pessoas que não entendem como a literatura funciona. Isso acontece, ou a gente pode até se sentir um pouco, né? Eu lembro que quando eu era mais novo, eu tinha uns Cavaleiros do Zodíaco que passava na TV Manchete, depois passou na Band, a gente brincava lá, né? Eu sou como é o nome do cara? Seiya, do Cavaleiro de Pégaso. Eu sou Yoga, Cavaleiro de, de Cisne. Só ninguém queria ser o Shun. Mas, tudo bem, né? Então, é, não é bem assim. A gente não traz essa, essa questão da ficção para fora. A gente entende um pouco daquilo que é nos apresentado. Então, a literatura ela nos molda de uma forma. Ela nos faz enxergar a realidade, como é a realidade. Só que tem um porém dentro disso tudo aí, é que a literatura ela deixa claro que o que está nos apresentando ali naquelas páginas é a própria realidade, porém uma transfiguração da nossa realidade. É porque eu nem separei aqui, mas eu vou só um instante. O livro tá aqui. Peguei esse livrinho aqui para dar um exemplo para vocês. Aqui, esse livro é o Ortodoxia, do grandioso J.K. Chesterton, um grande cara. E nesse livro aqui, no capítulo 5, deixa eu ver. Capítulo 4, na Ética da Ufolândia, ele faz meio que um tratado sobre os contos de fada, né? E ele diz que os contos de fada, eles não são feitos, né, para mostrar à criança que dragões existem, mas que as crianças têm a capacidade de matar os dragões. Então, é tudo isso, né,
São coisas, são nuances que a gente pode aprender, pode ensinar, pode ter dentro de nós. Essa semana, o Centro Hugo de São Vito, eles estão fazendo, não sei se acabou, mas estavam fazendo aí uma série de lives sobre os contos de fadas, né? A professora Juliana, que é a minha professora de latim, ela falou sobre Robin Hood, né? Teve outros professores, teve um professor que falou sobre o Silmarillion, que é um livro do Tolkien também. Então, isso tudo que, que esses grandes homens mostram para nós são de enormes valores. Tem um canal, o Tolkien Talk, que os caras se dedicam sobre as obras, tudo sobre as obras de Tolkien e algumas obras de Lewis, né, do C.S. Lewis. Então, você vê o quanto de influência esses caras tiveram sobre muita gente. E até hoje, Tolkien não, né? Mas os editores dele, os donos dos direitos, fazem, publicam livros e livros e livros. Vai sair agora, se eu não me engano, A Queda de Númenor. Acho que é A Queda de Númenor. Vai sair também Os Anéis do Poder. Então, a literatura, ela apresenta a realidade, mas uma forma de transfiguração da realidade. E isso não quer dizer que o que a literatura passa seja algo mentiroso. Não é. Ela apresenta uma realidade, porém com outra ótica. E aí entra um elemento que é necessário para todo leitor. E que elemento é esse? Na verdade, é um elemento que acaba sendo um exercício, né? Que é a suspensão da descrença. Então, a suspensão da descrença consiste que quando nós lemos ou precisamos, quando a gente lê uma história, a gente precisa, pelo menos, né, temporariamente, cancelar a descrença daquela história. Muitas vezes, quando a gente está assistindo um filme, né, aí acontece uma cena absurda, só podia ser em filme. Isso aí acontece só por conta disso, aconteceu só porque é filme. E aí, normalmente, também, quando a gente vai ler um livro, isso é porque acontece e é ficção. Então, essa coisinha acaba atrapalhando no quanto a gente possa assimilar da história. Então, se a gente pegar a Ilíada e a gente vê algumas cenas absurdas, né? Tem uma cena que o rio Xanto, ele acaba afogando vários e vários guerreiros, né? Isso por conta que ele estava com uma fúria, estava furioso com Aquiles. Aí a gente pega, só podia ser literatura, né? Isso só acontece em literatura, isso está acontecendo só porque é literatura. Claro, né? Um rio não tem pessoalidade, um rio não tem personalidade, um rio não fala por si só. Só se os rios da Terra-média, né? Que é o Valar Humo que tá ali o tempo todo. Mas essa questão, né, da descrença é necessária para que a gente possa também dar o valor àquela história. A gente não precisa duvidar da veracidade, não precisamos duvidar da coerência daquilo que nos é apresentado, né, porque elas se aplicam à nossa realidade. Só que tem um certo porém aí que a realidade literária, né, é diferente da nossa. Por isso que ela é uma transfiguração da realidade. Então, a literatura, ela não é, de alguma forma, um acessório para a vida do leitor. Ela é algo fundamental para que a gente possa viver. Tem um livrinho muito legal que leva o nome dessa aula, na verdade, essa aula leva o nome desse livro, que é Como Formar o Gosto Literário, do Arnold Bennett. É um livro muito bom, né? Junto com o Porquê Ler os Clássicos, do
Ítalo Calvino, né, são livros excelentes para que você possa começar a estudar a literatura e tudo mais. E ele fala o seguinte, vou ler aqui, separado. Fala o seguinte, ó, o que mais o que mais do que qualquer outra coisa irrita as pessoas que conhecem a verdadeira função da literatura e se beneficiaram dela é o espetáculo, né, dos muitos milhares de pessoas que vagueiam pelo mundo sob a ilusão de estarem vivos, quando na verdade não estão mais perto de estarem vivos do que um urso do inverno. Então tem muita gente que não entende realmente qual é a função da literatura. Muita gente que não conhece de fato qual é a função da literatura e se tornam cada vez mais presos dentro de si. Não conseguem enxergar o mundo além e não conseguem ver coisas, né, que está muito mais além dele. Então fica preso em si, olhando para si, observando sua vida, nada mais que isso. E claro que estou exaltando a leitura, não estou fazendo isso não, mas a leitura de um bom livro faz muita diferença na vida da pessoa. E foi isso que aconteceu comigo. E foi isso que aconteceu com várias outras pessoas. Porque se aquela história não fizesse sentido para nós, a gente deixaria aquilo ali. A gente não gastaria dinheiro comprando livro. A gente não teria tantas e tantas obras para ler. A gente não separaria dinheiro para comprar esses livros. Então, quanto mais a gente percebe o que a literatura faz por nós, ler é uma forma de agradecimento. Continuar lendo é uma forma de agradecimento. E o Bennett, ele fala o seguinte, você está produzindo literatura, você estava vivo, seus olhos e ouvidos foram abertos para uma parte da beleza e da estranheza do mundo, e um forte instinto dentro de você o forçou a contar a alguém. Não bastava para você o que viu e ouviu, outros também precisavam ver e ouvir. Outros também precisavam ser despertados e foram. E é bem possível, não tenham como saber ao certo que o seu fiel amigo no dia seguinte ou no mês seguinte tenha olhado para alguma garota e subitamente percebido que ela também era um milagre. Tamanha é a influência da literatura. Então, assim, a gente percebe que a literatura, ela vai além de um entretenimento. Ela vai muito mais além de um momento que você está lendo para se distrair. Ela desperta, ela desperta cada leitor para que possa viver cada vez mais intensamente e cada vez mais intensamente a capacidade do prazer do ato de ler, mas também não somente no prazer da leitura, né? Mas no prazer da vida. Então, ela te ajuda a ter mais empatia, ela te ajuda a ter mais compreensão, ela te ajuda a ter mais um contato com outras pessoas e ela transforma a sua relação com o mundo. Então, a literatura, ela te ajuda a apreciar o mundo. Ela te ajuda a enxergar muita coisa que antes você não via. Então a gente precisa, de alguma forma, agradecer todos esses grandes homens que escreveram todos esses grandes livros, porque tudo que eles escreveram ali, de certa forma, é um recorte daquilo que eles estavam vendo, da cosmovisão deles ali. Então, o que a literatura faz por nós é algo muito bom, por quê? Porque ela nos apresenta a beleza.
E apresentando a beleza, né, vem mais dois outros elementos com isso: a bondade e a verdade. Então, vejam o quanto a literatura tem poder. Vejam o quanto a gente consegue, na leitura de bons livros, obter tanta coisa que a gente não conseguia assim. Tem um livro que é chamado A Vida Intelectual, um livro do Sert Langes. Esse foi um livro que transformou a minha visão, sabe? Tanto de estudante, quanto de professor, quanto de leitor. Por quê? Ele ensina que a gente precisa ler, mas ler pouco. Como eu falei com vocês mais cedo, eu cheguei a ler 9 livros de vez. Cara, não foi, e eu digo que não foram boas leituras. Eu lembro que eu li um Poder de Glória, não, Peso de Glória, do C.S. Lewis. Eu estava lendo um sobre relacionamento. Só lembro desses dois. Só lembro desses dois, mas só. E eu lembro do C.S. Lewis porque esse livro, O Peso de Glória, ele me fez falar um negócio, olha só, eu ia falar um negócio numa entrevista de emprego. Eu usei uma frase do livro, né? Não recebi a vaga, mas o cara do RH falou, rapaz, eu gostei muito de você. Né? Então eu usei essa frase, né, do Lewis, que eu acredito no cristianismo como o sol, né, porque através dele eu consigo ver todas as outras coisas. Claro que eu não falei sobre o cristianismo ali naquele momento da vaga de emprego, mas eu meio que parafraseei o Lewis. Então, são coisas que a gente vai aprendendo, né? E com, com, com coisas assim, bem básicas, a gente vai aplicando a literatura ali. Eu lembro que eu estava lendo a Tabacaria, do Fernando Pessoa, e, cara, foi um negócio tão louco, porque antes eu não tinha um conhecimento assim, né? Conheci o Fernando Pessoa, mas eu gosto muito da Flor Bela Espanca, gosto muito do Baudelaire também, e o Pessoa conhecia assim muito, muito raso, muito raso. E a leitura da Tabacaria foi algo tão profundo em mim que acabei me vendo como o cara, né, como o narrador da Tabacaria. Então, tem uma parte, só vou procurar aqui rapidinho, do ó, o jornal aí dizendo que o gás de cozinha vai ficar mais caro mais uma vez. Prepare o bolso, meu povo. Mas voltando aqui para o nosso poema aqui, ó, olha só. É um poema de um heterônimo, né, do Fernando, do Fernando, como se fosse muito amigo dele, do Pessoa, mas começa assim, ó. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Então, cara, uma coisa que começa assim com esse soco no nosso crânio, claro que é, a gente deve continuar lendo. Eu só conheci essa parte aqui, ó. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tem em mim todos os sonhos do mundo. Então vem todo o poema, né, que é um poema um pouco extenso, mas mesmo assim, quando você começa a pegar os trechos do poema Tabacaria, você enxerga muita coisa ali dentro.
Então não é à toa que o Fernando Pessoa é um cara que é muito estudado até hoje. Suas obras passam por análises, né? Shakespeare também passa por análise, Camões passa por análises. É todo mundo que criou uma grande obra. Se você pegar, ó, o quanto já assistiram o filme Inferno, né? Do Dan Brown. Ali, como é a palavra? Não é influenciado, não, mas aquele filme ali, ele foi baseado, né, no livro Inferno do Dante, né, que faz parte da Divina Comédia. Então, são coisas que a gente pega, assim, ó, e a gente acaba nem sabendo. No caso, o Senhor dos Anéis, voltando aqui ao Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, eu assisti os filmes antes, e depois li os livros. E dentro do filme tem aquela coisa grandiosa, né? Toda que te vê a Terra-média daquele jeito e tudo mais. Mas quando eu li o livro, eu senti muito mais prazer na leitura, enxergando, né? Talvez por conta das memórias, né, do filme. Mas tinha cenas ali que não continham no livro, ou que não continham no filme, que acabavam me despertando coisas cada vez mais, enxergando coisas mais. Não são clássicos, mas tem, eu acredito que ainda não, né? Mas tem um livro que deu o nome à série, né? Game of Thrones, A Guerra dos Tronos. Foi um livro uma série de livros que eu não terminei, porque o livro 3 me cansou e são um calhamaço, né? Mas o primeiro livro eu comecei a gostar a partir da página 12. Então, sabe, tem tantos e outros livros também que eu já li, né? Uma vez eu lembro que eu estava no Subway, estava lá lendo uma peça do Shakespeare, né? Estava lendo um pouco estava lendo Rei Lear até, estava lendo um pouco alto assim, né? Que aqui tem um que tem um mezanino e tal, ficava lá quietinho lendo um pouco e, sabe, você enxerga pessoas desse tipo de literatura. Porque clássicos são clássicos. Os clássicos, eles acabam mostrando mostrando a sua condição humana. Então, o Bennett, ele também fala, né, que a literatura é essencialmente um estilo de vida e que é um projeto de formar o gosto literário, né, que é um projeto de aprender a melhor maneira de pôr em prática esse estilo de vida. Então, logo no início da aula, eu falei sobre que atualmente, né, tem várias pessoas falando sobre a leitura de livros clássicos, e isso é excelente, tem até um clube de literatura clássica aí por aí, e, de fato, há diversos clássicos. De fato, há sim, que são excelentes livros. Porém, nem todos os livros que são recomendados por aí vão ser bons para você. Teve uma vez que eu fui ler O Idiota, do Dostoiévski. Na verdade, não é que o livro era ruim, né? Mas é porque eu não estava no momento da leitura ali. Então, eu li uma boa parte do livro, mas não encontrei naquele momento uma conexão. Então, o erro realmente não estava em mim, não estava no livro, né? Mas tinha esse pequeno detalhe é uma redundância, né? Tinha esse detalhe aí, né, que não houve uma conexão entre mim e aquela história naquele momento. Tá tudo bem. Bem possível que você, quando for começar a ler, de fato, um livro clássico, tenha essa falta de conexão também. Tá tudo bem. Não é porque são livros clássicos que você é obrigado a ler tudo.
né? E não precisa também obrigar-se a ler tudo que te recomendam, né? Porque tem o nome de livro clássico. Por que falo isso? Porque você acaba se obrigando, né? E a leitura, ela deve ser agradável. A leitura, ela deve ser algo prazerosa. A leitura deve ser algo bom. A leitura deve ser algo que você vai ficar tranquilo lendo aquilo ali. Então, você pode pegar um livro da Jane Austen para ler. Legal. Pode pegar O Morro dos Ventos Uivantes. Eu estava vendo um stories do professor Rodrigo Gurgel, e aí alguém perguntou a ele sobre o Morro dos Ventos Uivantes, acho que é da Charlotte Brontë. E ele falou o seguinte: é muito morro, muito vento e muito uivo. Então, não é porque é clássico que você vai precisar ler, ou vai precisar, ou ser obrigado a gostar. A leitura, como eu falei, a leitura deve ser agradável. E formar o gosto literário é uma empreitada, né? Uma empreitada que também deve ser agradável, né? Então, o prazer de ler não deve ser afundado pela obrigação de ler. Mas, nisso tudo, realmente é necessário que você leve a sério. Né? Tem que haver entusiasmo, prazer mesmo, né? Então, isso tem que ter ali, dentro da sua consciência, que é um projeto para a sua vida. E um projeto para que você possa realmente estar com ele ali o tempo todo, seria legal, interessante você ler, ou melhor dizendo, se cercar de livros. Esse aqui é meu cantinho aqui, ó. Tem outra parte aqui do outro lado, tem alguns livros em cima e embaixo, mas toda vez que eu saio, normalmente, eu levo meu Kindle, né? Por que eu levo o Kindle? Para pagar de inteligente? Claro. Porque se eu estiver em um lugar, pego o Kindle e leio. Não, mas quando saio, eu levo o Kindle ou algum livro, né, que eu estiver lendo na mochila, porque posso continuar lendo no ônibus, eu posso estar lendo numa fila enquanto aguardo ser atendido em algum lugar, né? Então, a literatura ou a leitura, ela vai fazendo parte de mim, vai fazendo parte de você. Então, isso ajuda na constância da leitura. O teu hábito continua vivo. E assim você pode atingir esse objetivo, né, o objetivo de formar seu gosto literário com mais rapidez. Mas aí tem uma certa questão, né? Para que este hábito seja vívido verdadeiramente, cada vez mais, é preciso tomar uma certa decisão. E que decisão é essa, Augusto? Essa decisão está dentro do querer e da vontade de ler grandes livros. E aí, eu lembro de um vídeo do Clóvis de Barros, né? Ele fala que às vezes a gente tem aquele costume de não querer ler livros difíceis. E ele fala tem que ter brio, né? E assim, esse brio que faz com que a gente possa ter um contato com livros dificultosos, com livros que está muito além do nosso conhecimento, da nossa inteligência. Quando a gente não faz isso também, a gente subestima a nossa inteligência, subestima a nossa capacidade de ler algo bom, de ler algo grandioso, de ler algo difícil. Estava lendo a Odisseia num grupo de estudo com uma professora, e eu já tinha tentado ler a Odisseia um tempo atrás, mas com tanta carga de leitura da universidade, então não foi possível. Mas li a Odisseia com esse grupo de estudo. E um exercício que a professora passava era o seguinte: ela mostrava alguns pontos específicos para daquele canto, para que a gente pudesse apresentar no encontro. E toda essa pesquisa, né, era coisas bem simples, né? Jogos fúnebres, híbris, hospitalidade e tudo mais. Falando em hospitalidade,
a professora Vanessa, que ela faz parte do nosso grupo, ela vai estar dando uma aula às 20h30 e vai falar sobre hospitalidade na literatura grega. Então, vai lá no canal Literatura Grega Todo Dia, daqui a pouco que a aula vai ser boa. Inclusive, a professora Vanessa é uma excelente professora, né? E entende muito de literatura grega. E eu estarei lá daqui a pouco, né, para participar dessa aula. Então, eu estava falando, você precisa ter contato com grandes livros. E é muito fácil você pegar 50 tons de cinza, pegar o quê? Fala um livro aí, aquele A Culpa é das Estrelas, pegar um livro do John Green, né, o João Verde, ou, sei lá, Nicholas Sparks, algo assim, que são leituras que você sabe o que vai acontecer no final. É muito fácil você pegar, mas se você pegar um Fausto, né, se você pegar uma Ilíada, se você pegar o que? Um, um Frankenstein, né, que inclusive, na leitura desse livrinho aqui, né, que, cadê ele? Frankenstein, isso aqui é da edição da Dark Side, eu conhecia a história de Frankenstein, no entanto, não como foi me apresentado no livro. Porque, soltar um spoiler aqui, eu acreditava que o Frankenstein era o nome do monstro. Surprise! Não é o nome do monstro. E aí você vai descobrir quando você ler esse livro aí, tá bom? Então, como eu falei, né? A gente precisa ter esse contato, mas também a gente não precisa ter pressa. A gente pode pegar um livro por vez, né? Ler aquele livro ali, se deleitar no livro, cada página, aprender, fazer, se possível, fazer até fichamento. Tem um professor meu que ele, segundo ele, todo livro que ele lia, ele fazia um fichamento e depois fazia um slide. Até ele apresentou numa aula lá, dois livros. Ele, é aqui, ó, tava lendo esse livro aqui, fiz o slide. Eu não chego a fazer uma loucura dessa, né? Mas dá para fazer uns fechamentos, algo assim, que pode funcionar, né, para você utilizar no futuro. Então, você fazendo isso, lendo um livro por vez e não 9, né, sua leitura fluirá melhor, né, você poderá absorver melhor o conteúdo, né, vai apreciar mais ainda o que o autor está te contando. Né, então, você vai ter cada vez mais uma familiaridade maior com os livros. Então, tudo isso aí também, né, que há uma grande falha que nós, leitores, podemos cometer com a leitura de clássicos, que é o quê? Claro, que a gente pode ler um livro clássico, mas também a gente não pode subestimar a nossa ignorância, porém, a gente não pode cometer o erro de tornar a leitura dos clássicos, melhor dizendo, tornar os livros clássicos do nosso tamanho. Por que isso? Porque eles trazem questões que são maiores do que nós. Não, de jeito nenhum, não podemos tratar um livro clássico como algo que não tenha uma ligação com o quê? Com o transcendente. Entendeu? Não podemos fazer isso. E aí, um outro erro também que acontece é a preguiça. Às vezes a gente vê o tamanho do livro e a gente não acaba desistindo. Muitas vezes aquele livro ali tem muita coisa para você, tem muita coisa para cada um de nós. E também não podemos ser orgulhosos, sabia? Porque a preguiça ela é proveniente do orgulho, todo mundo sabe disso, né? Então, você não sabe mais que os autores clássicos. Não sabe.
Então não podemos chegar a ser arrogante a esse ponto de tornar o livro clássico menor que nós. Então, uma coisa que a gente precisa ler é ler não somente com os olhos, não somente com a mente, mas ler com humildade. E assim você terá uma experiência muito boa, muito melhor com a literatura. E uma outra coisa também que eu acho muito importante, a gente não deve ler literatura com os padrões de verdade que você possui. Por quê? Porque eles não funcionam na ficção, entendeu? Porque assim, se a ficção é uma transfiguração da nossa realidade, por que a gente vai tentar ler com o nosso padrão de visão? Se eles não é exatamente o nosso mundo real. Ele tem um próprio mundo. Então, a ficção, ela te conta algo que já está te dizendo, né, que aquilo ali não é real. Ela já te mostra, ela já deixa muito claro que não é real. Por quê? Que ela não se preocupa com aquilo que é fato, aquilo que é factual. A leitura da ficção não, não tem essa intenção, né? Deixa eu só ver se eu acho aqui, na Ética da Elfolândia, porque já faz um tempo que eu li esse livro, e, e aqui, esse livro aqui, o Ortodoxia, né? Esse aqui eu li 9 vezes. Não, esse aqui eu li 9 vezes. Olha só, tem duas, duas coisinhas aqui, ó. No conto de fadas há uma felicidade incompreensível que se apoia numa condição incompreensível. Abre-se uma caixa e todos os males saem voando. Esquece-se uma palavra, cidades são destruídas. Acende-se uma lâmpada e o amor voa embora. Colhe-se uma flor e vidas humanas são perdidas. Come-se uma maçã e a esperança de Deus desaparece. Aqui dá para ter pelo menos duas ideias, né? Que da caixa de todos os males, ele fala da Pandora. Do Come-se uma maçã, tem a parte da Branca de Neve também, né? E, como é apresentado por aí, né? Que a maçã que Eva e Adão comeram, né? Seria a origem do pecado original, sabe? Então, o Chesterton, ele tem ele, com grande proeza, ele consegue fazer essas ligações entre os contos de fada e a realidade. Eu lembro que na primeira aula de lógica que eu tive com o professor, ele apresentou a lógica através de um livro que eu acredito que tenha sido minha melhor aula de lógica, foi Alice através do espelho. Eu nunca iria imaginar que eu ia aprender lógica através de um livro de ficção. Nunca. Porque, segundo o professor, todo aquele livro ali é um jogo de xadrez. Eu não sei qual a intenção de Lewis Carroll, né? O autor desse livro. Mas que, de certa forma, se você prestar atenção, faz um pouco de sentido. Ou melhor dizendo, faz muito sentido. Entendeu? Então, é isso que a literatura faz, né? Principalmente ficção. A intenção dela não é apresentar o mundo real. Ela já sabe, ela já te mostra que aquilo ali não é mundo real, né? No mundo real não existe dragões. No mundo real não existe fadas. No mundo real não existe, eu ia falar anões, né? Mas existe anões no mundo real. Mas não existe elfos. Eu lembro que numa conversa, numa conversa com alguém que eu nem lembro quem foi, isso aqui eu lembrei disso agora, que uma pessoa chegou para outra pessoa que eu estava conversando, falou que os elfos existiram, né? Que não
não existe mais por conta da extinção. E aí, só que os anões existem porque esses anões, eles são descendentes dos outros anões que viviam na Terra-média e continuaram existindo por conta que eles moravam debaixo das montanhas, né? E ele falou também, existe homem até hoje, né? São descendentes dos homens de Númenor. Você vai falar alguma coisa com isso? Não vai, né? Então, cada doido com sua mania, mas a gente precisa ter esse contato com a literatura. Meu Deus, eu não sei por que eu lembrei disso, velho. E a gente lendo um livro, né, um livro literário, né, lê uma literatura, a gente lê uma ficção, a gente também não pode ler a literatura como uma espécie de jornal, né, de jeito nenhum, né, porque não, o que a literatura mostra não são fatos, não se preocupa com fatos, né. Outra coisa que a gente faz é começar a ler um livro com um ar crítico, livro desse autor, vou ler isso, não sei o quê. Tem um livro que é Feiticeiro de Terra-Mar, tá lá em cima, da Úrsula alguma coisa. Comprei esse livro por R$ 10 e olhei a capa assim, mais ou menos, né, vou ler. E aí, li esse livro, um livro muito bom mesmo. Depois que eu descobri que essa mulher tá entre umas grandes escritoras de ficção da atualidade. Então você vê, né, coisas e coisas. Tem um livro ali também, Tirano, tem o outro também, o Clube Dante. Eu nunca li esses dois livros, mas não são clássicos, né? Mas são muito caros. Para mim cada um foi 10 conto. Mas se você olhar na Amazon, tem gente vendendo até R$ 300 cada um desses. Acho que eu vou botar eles para vender e ganhar uma grana sobre isso aí também. Mas assim, voltando, né, a gente não pode ter esse ar crítico, né? Porque a gente mal começa a ler e a gente começa tecendo uma crítica àquele livro, dizendo que o livro é ruim e tudo mais. O que a gente pode viver ou fazer é ler como se a gente estivesse vivendo a vida daquele personagem. Disso aí tá de bom tamanho. Pronto. E nada mais. Né? Então, já para finalizar aqui a nossa aula, está batendo 1 hora já. Precisa ler boa literatura. Né? Se realmente vocês desejam ter uma vida de boa leitura, a gente não pensa que é bom ler muitos livros, né? Ler poucos livros, ler poucos, mas os livros necessários. Então, só recomendo a você que faça uma lista, né, dos clássicos que você deseja ler. E se ainda não leu algum clássico, comece com um que te chame a atenção, siga em frente, seja feliz. Beleza? Beleza, beleza? Então, pessoal, chegamos ao fim dessa nossa primeira aula aberta aqui do Núcleo de Formação Migalhas Maiúticas, tá? É uma coisa que vou deixar claro para vocês que nós estamos desenvolvendo o Clube do Livro. Em breve teremos a lista de todos os livros e todos que estão participando fazem parte. Espirro para finalizar a aula. E todos que participam do nosso núcleo de formação, né, não estarão, se quiserem, estarão dentro desse clube de leitura e não pagará nenhum valor a mais do que o valor da mensalidade. Então, se você ainda não conhece o nosso núcleo de literatura, nosso núcleo de formação, temos aulas de filosofia
grega, temos aula de logoterapia, temos aula de introdução à vida de estudos, temos aulas de quê? De introdução aos pré-socráticos. Então, tem aula de um monte de coisa. E cada vez mais teremos aulas, toda semana terá uma aula diferente, né? Esses encontros ao vivo serão quinzenais, então aguardo vocês daqui a 15 dias, tá bom? E enquanto isso, nós estaremos conversando no grupo, temos o nosso podcast também, vocês podem ver aqui, acho que está aqui na descrição desse vídeo, né? Então, pessoal, participe do nosso grupo Migalhas Maiúticas no WhatsApp, o link está aqui também. Participe, desculpa, do nosso núcleo de formação. Você tem 7 dias grátis. Participe, olha lá, dá uma olhada. Se você gostar, fica. Se não gostar, pode sair tranquilamente. Então, você pode utilizar os 7 dias gratuitos, né? E eu acredito que vocês vão ficar conosco, porque o que a gente está oferecendo nesse núcleo de formação é algo muito bom. A gente não vai falar somente de literatura, vamos falar de literatura, falar de filosofia, vamos falar de poesia, vamos falar de logoterapia, né? Atualmente já tem mais de 70 aulas disponíveis para que vocês possam estudar. Ok? Então, essa foi a nossa primeira aula, como formar o gosto literário. Aguardo vocês na próxima. Forte abraço e até mais.